Essa noite, as apresentações são de duas regiões do Brasil. Em primeiro lugar, a região sul, que será apresentada aqui, depois a região norte do Brasil, com dados sobre as regiões, vamos orar por eles, não é? Então, eu gostaria de chamar aqui para quem vai fazer a apresentação da região sul do Brasil, Paulo, o Arthur, é isso? Vitor e Lucas. Muito bem, Vitor e Lucas. Sejam muito bem-vindos, então. Não anotaram aqui Vitor e Lucas, anotaram Paulo e Arthur, mas sejam bem-vindos, Vitor e Lucas. Muito bem, então fiquem à vontade, microfone para cada um aqui. Boa noite, igreja. A gente vai continuar aqui a nossa série olhando para dentro, olhando para o nosso país, olhando para o Brasil. E os adolescentes, a célula dos adolescentes se encarregou de reunir dados e reunir estatísticas da região sul, que é a que a gente vai falar aqui agora. A região sul é composta por 3 estados. Aqui, fazendo fronteira com São Paulo, temos o Paraná, com 11.300.000 habitantes. Um pouco embaixo, Santa Catarina, com 7 milhões de habitantes. E o estado mais ao sul do país, o Rio Grande do Sul, com 11.300.000 habitantes também. Pode passar. Falando um pouco da história, a colonização no sul. Como em todo o país, tem influência indígena e afrodescendente, porém, sem dúvida, a influência predominante é a europeia. Ocorreram fluxos intensos de imigração da Europa para a região sul no século XVIII e XIX. Vieram portugueses, holandeses, poloneses, mas principalmente alemães e italianos, né, Pastor Vitor? E a gente vê isso na cultura deles, na arquitetura, até em festas. Na cidade de Blumenau, Santa Catarina, é comemorada a Oktoberfest, que é uma festa alemã, uma grande festa alemã. E ali perto, em Pomerode, eu pesquisei, mas eu não sei como falar. Pomerode é a cidade mais alemã do país. Pode passar. Aqui a gente tem alguns dados. O Sul ocupa apenas 6,8% do território nacional. É pouco, relativamente pouco. A população gira em torno de 28,7 milhões de habitantes. São aproximadamente 50 habitantes por quilômetro quadrado. E também tem o melhor IDH do país, como região, que é de 0,831. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma ferramenta da geografia para medir qualidade de vida. E a da região sul é a melhor do país, em média, dos 3 estados. Pode passar. A economia da região sul é diversificada. Desde muito tempo eles têm uma base agrária, porém eles não deixam de ser industrializados. É a segunda região mais industrializada do país, perdendo apenas para o Sudeste. Enquanto Santa Catarina investiu no turismo, o turismo rende muito lá pelas praias, pelas cidades frias do interior. Anualmente, Rio Grande do Sul e Paraná investiram mais na industrialização. Tanto é que há polos de produção automobilística lá. São José dos Pinhais é uma cidade que tem montadoras famosas como a Audi e a Renault. O Arthur me passou essa informação. Pode passar. E já houve trabalhos da IECA na região sul. Houve 2, precisamente. O primeiro foi em Paranavaí, no norte do Paraná. O pastor Sidney Kempis, em 94, começou um trabalho lá de implantação de uma igreja. O pastor Pokivic trabalhou lá também. Em 2005, a igreja optou por passar o trabalho adiante. O prédio acabou por ser vendido e os recursos gerados pela venda do prédio, contribuíram para nós, possibilitaram a nós a construção e edificação da sede do Cerejeiras, que está hoje se emancipando como igreja. Glória a Deus por isso. E a outra foi em Joinville. A IECA ajudou a Igreja Congregacional Fluminense na implantação da Igreja Evangélica Congregacional de Joinville. Dá para ver na foto ali. Em 2011, o pastor Roberto Rodrigues organizou uma viagem missionária para lá. E essa igreja perdura até hoje.
E agora, deixando um pouco a geografia de lado, a gente vai passar para a religiosidade. Isso. Boa noite. Agora que a gente viu a geografia da região, vamos para uma parte mais interessante, pelo menos para nós cristãos, que são as religiões. O Rio Grande do Sul representa a região sul representa um grande desafio evangelístico para nós cristãos, porque lá possui uma grande diversidade religiosa. Mais de 60% da população é católica, mas ainda tem grandes polos espíritas, de candomblé e de pessoas sem religião, o que é muito triste. Em Curitiba, por exemplo, 60% de católicos e menos de 1/4 de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas. Mas nesse número nós temos que diminuir um pouco ainda, porque o IBGE conta igrejas como Universal e pentecostais que... Isso aí. Em Florianópolis, pode passar, o número também é ainda menor, são 12%, e o número de pessoas espíritas é o maior do país, com cerca de 10%, 7,5% mais ou menos. E o número de pessoas sem religião também é muito grande, com 11%. Esses números, apesar de serem números, são pessoas. E contando que essa região tem cerca de 30 milhões de habitantes, 20% dela é muito pouco. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o número é ainda pior, porque é lá que se encontram as maiores polos de Umbanda e Candomblé. E as pessoas evangélicas são de cerca de 10%, 11,6%. E por isso, como um líder da mocidade diria, vamos orar por essa região? Nós colocamos 5 pedidos de oração, mas nós não queremos nos ater aos pedidos, queremos nos ater ao que eles significam. A região sul a igreja na região sul apresenta um crescimento menor do que das outras regiões. E também existem 11 cidades no país que não possuem nenhuma presença evangélica. Das 11, 9 estão na região sul. Existe também um ranking com 20 cidades que são de Umbanda e Candomblé. E dessas 20, 16 estão no Rio Grande do Sul. O Chuí, uma cidade conhecida, é a cidade menos cristã do Brasil. E também os seminários e escolas teológicas que existem lá estão sofrendo um pouco, porque tem abrido portas para novas doutrinas e tem permitido que certas heresias entrem na igreja. Então, se junte aí com a pessoa do seu lado, em dupla ou em trio, e ore pela região. Ore para que Deus levante pessoas que possam falar lá, para que proteja as igrejas que estão lá e que para o número de cristãos aumente. Porque é uma região aqui do lado e nós precisamos aumentar esse número. Vamos orar? O Daniel vai fazer para a gente agora uma oração de encerramento. Essa região só. Senhor meu Deus, eu vou entregar na sua mão agora a região sul do Brasil, Senhor, para que o Senhor atue e que a palavra do Senhor prospere e seja espalhada naquela região, que mais pessoas conheçam a tua verdade e que o Senhor abençoe não só a região sul, mas a nação inteira, que precisa do Senhor, meu Deus. E nós aqui oramos hoje, pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Ok, pessoal, muito obrigado, viu? Excelente apresentação de vocês, muito obrigado. Estava pensando aqui, né? Todo mundo conhece aquela frase do Oiapoque ao Chuí, não é? Mas que constatação triste, né? O Chuí é a cidade menos cristã do Brasil, é isso? Menos cristã do Brasil? Que tristeza, eu não sabia disso. Precisamos orar por eles e também para o pessoal do Oiapoque, certo? Por todos, do Oiapoque ao Chuí, precisamos orar. Robson, por favor, vem aqui, Robson, vai falar sobre a região norte e completar então hoje nossas apresentações. Obrigado, Robson. Fica bom. Muito bem. Assustei. Aí. Tá bom? Agora vocês estão me ouvindo bem?
Eu vou afastar um pouquinho o microfone porque eu estou achando que está muito alto, tá bom? Nós vamos ver agora um pouquinho da região norte. Então, nós vimos a região sul, que é a região mais para baixo do país. E isso é boicote, hein? E a região, vou testar, norte, agora saiu o norte. Tá falhando o norte. Empresta esse aí para mim. Agora tá bom, né? Agora melhorou. Então tá bom. E a região norte é mais para cima. Então nós vimos o Chuí que está mais para baixo e o Oiapoque que está lá para cima. Então a gente vai olhar um pouquinho para a região norte, que em termos territorial, em termos de grandiosidade de expansão, é praticamente a maior região do país, né? Então, pode mudar aí para nós, por gentileza. Veja só, nós temos a região norte constituída por 2, 4, 6, 7 estados, sendo o estado do Pará o estado com maior número de habitantes. São 8,3 milhões de habitantes, sendo a capital Belém. E aí a gente tem a região de Roraima, que a capital é Boa Vista, que é o menor número de pessoas desta região norte. Pode mudar, por gentileza? Muito bem. E o IDH, que já foi falado e explicado muito bem pelos meninos aqui. Infelizmente, o IDH da região norte é um IDH muito baixo. Então, quando você compara, por exemplo, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que são praticamente os maiores IDHs do país, a região norte está muito abaixo, 0,703. E olhando para o ranking mundial, nós estamos numa posição muito longe, ou seja, é uma região muito pobre, muito pobre. O índice de desenvolvimento humano é muito baixo quando comparado a nosso país como um todo, tá? Pode mudar, por favor. Nós temos um cenário muito triste nessa região, que é um cenário de muita violência, tá? Praticamente, se você olhar aí, aquilo que está mais em vermelhinho é onde a gente tem a maior taxa de crimes violentos. E a região norte é onde a gente tem a maior concentração de crimes violentos. Isso acontece muito por causa das regiões indígenas também. Então, é uma região muito complicada do ponto de vista de violência. Então, mais do que nunca, de fato, é uma região que, por causa do IDH, e a gente vai ver também a questão do crescimento de outras religiões ali, a gente acaba tendo um número muito grande, um mapa da violência muito forte, muito acentuado nessa região. Pode mudar, por favor? Mas nós temos grandes trabalhos que acontecem lá. Então, nós temos 3 grandes agências missionárias, a MEVA, a Missão Seara e a Missão Palavra da Vida. E estas missões capacitam muitos missionários para irem fazer um trabalho nas regiões indígenas que se encontram ali. Nós temos 3 missionários, 2 missionários nossos e um parceiro nosso lá nessa região, que é a Rebeca, o Alex e o Richard, tá? E também o André, que muitos de vocês conhecem aqui, que está se preparando lá no seminário junto com o Richard lá em Belém. Nós temos povos que ainda não são alcançados. Então, nós temos regiões indígenas que não tem ninguém lá. Existe uma série de situações de controles governamentais que acontecem naquela região que muitas vezes interfere a chegada do evangelho até aquele povo. Temos comunidades ribeirinhas e um grande número de ciganos também naquela região. Ou seja, é uma região do nosso país extremamente carente. Carente em todos os sentidos. Então, você tem uma carência muito grande do ponto de vista financeiro, você tem uma carência muito grande do ponto de vista de segurança, mas uma carência muito grande de Jesus, que é a maior carência de todas nessa região. Pode mudar, por favor.
E aí a gente olha um pouquinho para o mapa dessa região, olhando agora para os povos indígenas que se encontram ali. Então vocês vão poder perceber aqui o seguinte, ó, aldeias com igrejas são 33, tá? Sendo 6 Macuxi, o Apixana são 4, Yanomami 6 e o Waiwai 18. E nós temos 5 aldeias sem igreja, sendo 2 Igaracó e uma Iacuana. Vocês viram que eu falo bem indígena, né? Vocês viram que, aliás, eu sou praticamente um índio, né? Como vocês podem perceber aqui, pela minha fisionomia. Então, veja que esta região é uma região que tem um grande número de povos indígenas ali. E é uma região que o governo olha com um olhar diferenciado. E isso muitas vezes interfere, atrapalha na expansão do evangelho, além da necessidade de você ter pessoas ali se comunicando com essas etnias e com essas pessoas ali nessa região. Pode mudar, por gentileza? Muito bem. No censo que foi feito de 80, 91 e 2000, a gente observa que existe um número grande de índios, ou seja, é uma região que tem crescido muito do ponto de vista de população, mas principalmente os índios. Em 80, não tinha nem censo lá naquela região. Em 91, 0,2 e em 2000, 0,4. Ou seja, é uma região que, do ponto de vista de controle populacional, a população indígena tem crescido bastante lá. Mas isso foi em 2000. Então, se a gente trouxer para os atuais, com certeza esse número é muito diferente atualmente. Pode mudar mais uma vez, por favor. E olhando para o mapa das religiões, então a gente observa que a região católica tem diminuído, da mesma forma como no sul, a religião católica tem diminuído, e cresceu a região evangélica, mas cresceu também a religião espírita, outras religiosidades e o número de pessoas sem religião. Ou seja, isso também olhando para 2000. Então veja que o trabalho ali é um trabalho enorme. A oportunidade que existe de pregar o evangelho para aquele povo, ela é gigantesca. Mas junto com isso tem uma série de dificuldades. Então o número de muitas vezes de missionários para essas regiões é muito menor do que quando você vai para as regiões sul e sudeste do país. Porque tem que encarar todo este cenário de violência, de pobreza e de uma série de coisas. Pode mudar, por favor. Mais um? Muito bem. Nós temos a língua, a Bíblia na língua Waiwai, o Novo Testamento na língua Sanomá e o Novo Testamento na língua Macuxi. Observe que tem um trabalho muito grande lá. Esse é um dos trabalhos que a Rebeca faz lá, que é justamente de traduzir a Bíblia para aquele povo. Então, tem muita coisa para fazer e é uma região do nosso país que precisa muito, mas muito mesmo, de pessoas dispostas a pregar o Evangelho e falar do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora orar e, basicamente, os pedidos de oração são centrados em missionários para essa região. Nós precisamos de pessoas que tenham a disposição de sair do conforto da região daqui e ir para aquela região. É uma região quente, enfim, existem outras barreiras, outras dificuldades naquela região. Então, pessoas que tenham a disposição de ir até lá. Precisamos muito de auxílio financeiro para aquela região. Então, várias vezes a Rebeca já trouxe situações aqui da dificuldade que muitas vezes existe de você conseguir se sustentar na aldeia, porque você precisa ter o avião se deslocando para levar alimento e uma série de coisas para lá. Então, existe uma necessidade muito grande, uma carência muito grande ali. E precisamos também de trabalhos, muitos trabalhos naquela região. Basicamente, nós temos 3 missões
e é muito pouco para uma população tão grande e para uma área tão extensa, tá? Vamos orar agora por isso, então, em duplas ou em trios, como estamos mesmos. Vamos orar por isso e pedir para que Deus possa cuidar desse povo, do nosso povo lá, tá bom? Façamos isso. Vamos orar? Senhor, as carências e necessidades do nosso país, elas são imensas, Pai. O nosso povo, a nossa nação precisa do Senhor. Nós precisamos de Ti. Muitas pessoas, Pai, têm sofrido as consequências do pecado em suas vidas e em suas famílias. Em especial, a região norte do nosso país é uma região que sofre em todos os sentidos, Pai. E precisa muito da Tua palavra e do Senhor. Levanta pessoas dispostas a enfrentarem essas dificuldades e a proclamarem o Teu amor e o Teu evangelho. Deus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia, Deus, do povo nortista. E que a Tua palavra possa chegar ao coração daqueles que vivem tristes e aflitos. E por aqueles também que acham que estão acima de tudo e de todos. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia nesse povo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.